Ana Lu, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Solange, tudo bem? É sempre um prazer te receber aqui na minha clínica. Clínica Ana Lu, um espaço super agradável, né? Que eu e todos os participantes, que eu não posso falar só menina, que tem menino também agora, né? Dessa vez temos, é verdade, eu sempre preciso me atentar a isso, né? Que nós temos os nossos participantes, que nós temos terapia em grupo. Eu só tenho que agradecer, porque eu falo assim que há anos que nós estamos com a nossa parceria e a psicóloga é muito importante, né, nesse momento aí de emagrecimento, porque a gente sabe, nós andamos falando de padrões de beleza, né, e a gente sabe como é complicado tudo isso, Com certeza, para um processo de emagrecimento não é só o perder peso que conta, né? Sempre tem uma questão emocional envolvida, porque o emocional, os nossos pensamentos sempre influenciam os nossos comportamentos. Se o comportamento é comer, o pensamento também precisa estar saudável, né? Saudável. E hoje nós vamos falar sobre pensamentos, aproveitando isso que a gente está falando, né, o gancho aí de pensamentos que tem tudo a ver com comportamento, nós vamos falar sobre pensamentos distorcidos. Nossa, mas isso a gente tem direto. Exatamente. Tem hora que tem até adivinho, ou eu tô errada? Exato. É uma das características, eu vou chegar lá. Pensamentos distorcidos. Isso. O que seria isso, Ana Lu? Então, eu trouxe esse assunto porque nós precisamos estar atentos e conscientes, né, sobre alguns padrões de pensamentos que nós temos e muitas vezes nós não percebemos que estamos tendo e acaba aí nos prejudicando ou atrapalhando na nossa realização de objetivos. Então é muito importante a gente prestar atenção. Eu trouxe aqui 5 pensamentos distorcidos que eu vejo muito aqui no consultório, vejo muitas pessoas me relatando. Existem muito mais, tá? Então, em outras entrevistas eu vou trazendo aos poucos, é mais para vocês fixarem isso na cabeça também, aprenderem. Os nomes são um pouco complicados, mas também não se fixe nesse nome, e sim na explicação que eu vou dar, tá? Mas eu quero falar então sobre alguns pensamentos, porque como eu já disse em outros momentos, o nosso pensamento está totalmente influenciado, nossos comportamentos são influenciados pelo nosso pensamento, né? Então nós pensamos, assim nós nos comportamos. Então, um pensamento errado que a gente tem, um pensamento não saudável, vai sim nos prejudicar, vai sim nos trazer mais ansiedade, vai sim trazer uma baixa autoestima, vai sim trazer um padrão distorcido de autoimagem. Então, eu quero falar um pouquinho sobre esses tipos de pensamentos que às vezes nós temos e nem percebemos que estamos tendo, tá? Então, o primeiro que eu trouxe aqui é a catastrofização, né? O nome, como eu disse, vai ser complicado, mas o que seria catastrofização? É quando nós transformamos tudo em catástrofes, né? Então, nós sempre vemos ali o lado ruim, o pior que vai acontecer. Então, eu vou fazer uma viagem. Eu não vou focar que a viagem vai ser boa, vai ser gostosa. Eu vou focar que o avião vai cair. Exatamente isso. Ah, mas e se o avião cair? Você tira o foco de uma coisa que poderia ser boa e traz o foco para um pânico, para uma ansiedade, para uma sensação de angústia, de desespero, né? Ou então eu vou para São Paulo fazer um passeio e eu escuto muito que São Paulo é uma cidade perigosa. Ah, mas eu vou ser assaltada. Você já está pensando que você vai ser assaltada. Então, isso é o que eu chamo de pensamento catastrófico. É você pensar o pior daquela situação que muitas vezes ela não é real, ela é criada pela nossa cabeça. E as pessoas que acordam, né, te vê, você fala bom dia, ela fala só se for para você, porque o meu dia vai ser péssimo. Isso, ela já tá pensando em tudo de ruim que pode acontecer no dia dela, né? Isso não se deve acontecer. Não, isso não deve acontecer. Você precisa perceber esses padrões, porque se você estiver tendo muito desses pensamentos, realmente busque ajuda, porque é possível mudar sim. Às vezes você tem esse comportamento, você tem esse padrão durante a vida inteira e nem percebe que está tendo. É por isso que eu falo que é muito importante você ter a consciência deles, porque quando a gente tem a consciência, a gente consegue mudá-los, né? Então, tenha consciência de cada um. Se você está fazendo muito disso e nunca tinha parado para pensar,
esse é o momento, né? O segundo ponto que eu trouxe aqui é o raciocínio emocional. Então, o raciocínio emocional é quando nós levamos todos os nossos pensamentos como uma verdade absoluta. Então, nós acreditamos no que nós pensamos. E nós pensamos, por exemplo, ninguém nunca vai gostar de mim. Da onde você tirou que ninguém é muita gente, nunca é muito tempo, não vai gostar de você. Mas você pensa, não, nunca vou dar certo com ninguém, nunca ninguém vai gostar de mim. E isso é um raciocínio emocional que você está tendo. Você não tem nenhuma comprovação científica de que isso é uma verdade. Mas você pensa, você está dando risada, né? Pra você ver o quanto isso acontece, né? Acontece até em relacionamento. Tem hora que eu brinco e falo assim, eu tenho mão podre pra essas coisas. Nunca vai dar certo isso. E não você tem comprovação que nunca, você não sabe o que vai acontecer da sua vida daqui até a sua morte. Da onde que você tirou? Então, isso é um pensamento distorcido que você tá tendo, que não tem nada a ver com a realidade, tá? Aí temos aqui o pensamento dicotômico. O pensamento dicotômico, eu disse que os nomes são um pouco complicados, então o pensamento dicotômico é aquele pensamento de tudo ou nada, sabe? Aquele pensamento de 8 ou 80, tudo ou nada, ou eu preciso fazer perfeito, ou é melhor eu nem fazer. Ou eu faço uma dieta certinha, regradinha, ou se eu comer um brigadeiro, posso jogar tudo pro alto porque não adiantou de nada. Esse é o pensamento de tudo ou nada, que você desanima. Você tá fazendo certinho, segunda, terça, quarta, opa, quinta, comi alguma coisa. Então não vou nem fazer mais porque não adiantou. Sem pensar que você fez certo por tantos dias. Então, isso é o pensamento dicotômico. Você tem que pensar que entre 8 e 80... quantos números tem? Quantas possibilidades tem, né? Então, é esse pensamento de tudo ou nada, tem que fazer perfeito ou é melhor não fazer. Isso acontece muito também. Aproveitando que a gente fala bastante aqui sobre alimentação, é um pensamento que eu vejo muito também. E não deu certo, então hoje eu vou chutar o balde o dia inteiro. Chutar o balde o dia inteiro. Nossa, mas isso daí é muito nítido nas pessoas. É muito nítido. Comecei errado de manhã. Vai o dia assim. Tem aniversário amanhã? Isso. Vai a semana Isso, assim. Já que eu tenho aniversário amanhã à noite, vou comer qualquer coisa no almoço. E uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? E aí que as pessoas acabam se perdendo por um padrão distorcido de pensamento. Então você vê quantos deles a gente faz no dia a dia. Eu falo a gente porque eu me incluo neles muitas vezes, né? Eu pego, aí eu falo, não, opa, Ana Lu, você tá distorcido, vamos pensar de uma forma mais saudável, que não é bem assim. Você volta a cabeça pro lugar, mas isso é um exercício diário, né? Então precisamos parar um pouquinho. Veio o pensamento, Solange, exatamente, olha eu fazendo isso de novo, pensamento de tudo ou nada, 8 ou 80, não é assim que funciona, certo? Outro padrão que eu trouxe aqui é a abstração seletiva. O que é abstração seletiva? É quando nós temos uma visão limitada das coisas. Então nós só vemos uma parte da situação, entende? Nós só vemos o que deu errado naquela situação. Não conseguimos ver o quadro todo, né? Focamos no que deu errado. Então, como exemplo da dieta que eu estava dizendo, eu fiz tudo certinho, mas isso aqui deu errado, então eu devo desistir. Ou eu fiz uma postagem no Instagram, tenho lá um monte de gente que curtiu. Mas uma falou mal, uma criticou. Não deveria ter postado. Não foi legal o que eu postei, ninguém gosta de mim, eu só posto coisa desinteressante. Mas você pensa, teve ali 100, 200, 300 pessoas curtindo, uma criticou, você vai focar nessa uma. Então isso também é um pensamento distorcido e também acontece muito, viu? Quantas pessoas que eu converso aqui também no consultório, meninas, jovens, que postam uma foto, né? Postam uma foto, receberam um monte de curtida, não recebeu uma da pessoa que ela queria. Eu vou excluir porque não deve ter ficado bonita. Mas espera aí, quanta gente não gostou,
né? Que é o ser humano, né? E isso é a abstração seletiva, né? O outro aqui é a adivinhação, que eu tava falando, né? A adivinhação é uma coisa que eu acho que as pessoas, elas acham que elas nasceram com bola de cristal. Em que sentido você fala que é adivinhação? Adivinhação no sentido que ela acha que é muito parecido com o que a gente já comentou aqui, você começou a dar risada, né? Mas aquele do nunca vou dar certo com ninguém, ninguém gosta de mim, eu não tenho valor, nunca vou ter valor, eu nunca vou ser igual àquela pessoa. E eu não sei, né? Mas você não tá no fim da sua vida, você não sabe o que vai acontecer no dia de amanhã para adivinhar que nada vai dar certo, que ninguém vai gostar de você e tudo mais, né? Então isso é uma adivinhação para mim. Quem chega aqui e fala, tem bola de cristal, né? Mas já sabe o que vai acontecer, por que tá pedindo ajuda, né? Eu não vou em tal lugar porque eu vou chegar lá, vai acontecer isso. Isso, ótimo exemplo também. Então, eu não vou em tal lugar porque... Eu não conheço, eu sei. Fulano vai virar a cara pra mim, vai ser ruim, mas você nem foi, como você sabe que fulano vai virar a cara pra você? É a famosa bola de cristal mesmo, né? Que ninguém tem, é a adivinhação. E muitas vezes isso é um padrão distorcido que faz você, além de ficar ansiosa, evitar de ir a alguns lugares. Eu tô com dor de cabeça, se eu for lá, minha dor de cabeça vai piorar, não adianta, eu tô pressentindo. E quando fala que tô pressentindo? É a adivinhação, assim, né? É Deus que falou pra mim. Deus é o próprio pensamento que tá ali maquinando dentro da sua cabecinha, né? Seus pensamentos, muitas vezes, é Deus também, né? Mas esse exemplo... Sim, quero dizer... Coitado do nosso Deus, né? Às vezes, até coisas negativas, né? As pessoas botam a culpa, mas é muita coisa da nossa própria cabeça, realmente. Então, esse exemplo que você trouxe agora, né? De eu tô com dor de cabeça, minha dor de cabeça vai piorar. Foi um bom exemplo porque dá para misturar, para vocês perceberem que não é uma característica ou outra, né? Esse daí seria, por exemplo, a adivinhação, né? Que você acha que no evento vai piorar, você tá adivinhando, porque isso não é, você não tem comprovação que isso é real. E também a catastrofização, né? Porque a dor de cabeça vai piorar, você tá pensando no pior do que pode acontecer naquele momento. Então, eles também andam juntos. E você precisa parar para perceber, porque muitas vezes no dia a dia eles aparecem, nós não percebemos, mas é por conta desses pensamentos que nós sentimos ansiedade, evitamos alguns lugares, evitamos algumas pessoas, e isso acaba sendo prejudicial para nós mesmos, né? E acaba também prejudicando na conquista de alguns objetivos, porque acaba nos prendendo, nos limitando. Então, prestem atenção, eu vou trazer aqui outros pensamentos mais pra frente, né? Mas achei importante trazer alguns para vocês entenderem um pouco, um de cada vez, fica um pouco mais fácil de entender, né? Olha, é muito vantajoso essas dicas aqui com a Ana Lu, né? Quantos pensamentos aí distorcido nós temos no dia. Se a gente parar para pensar, o dia tem 24 horas que nós mais fazemos. Quanto nós pensamos? Nós acordamos pensando. Se a gente não cuidar desses pensamentos, onde nós vamos parar, né? Vamos parar. Então, realmente tem que pensar, tem que parar para refletir, para ter consciência sobre cada pensamento, da hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir. Muitas vezes eles estão distorcidos. Imagina se eles estão distorcidos num dia inteiro. Quanto uma pessoa não se prejudica com isso, né? E existe, viu? E existe muito. Que são as famosas, a gente chama de pessoas negativas. Mas muitas vezes elas nem percebem que elas estão tendo isso. É por isso que eu acho importante falar sobre, para você que está vendo, refletir. Será que eu estou sendo essa pessoa? Sem perceber, porque ninguém muda se não tem consciência do problema, se não tem consciência do que é que está prejudicando. Muitas pessoas estão paralisadas, estão deixando de ir a eventos, como eu disse, e não percebem o porquê, só não vão, só evitam. E pode ter
sentido com tudo isso aqui, pode ter relação com tudo isso, né? Então é importante você parar para pensar que e isso... buscar ajuda também, né? Com certeza, buscar ajuda se você percebe que está tendo, Ana Lu, ouvir suas dicas, conseguir perceber alguns pensamentos que eu não estava percebendo, conseguir criar consciência, mesmo assim eles continuam acontecendo com muita frequência. O que eu faço? Aí a gente conversa de uma forma mais individual, porque cada caso é um caso, mas se com as dicas você não está conseguindo sozinho, procure ajuda do seu profissional de confiança. Eu também estou aqui à disposição, mas tenho certeza que qualquer profissional da área da psicologia vai conseguir te ajudar. Obrigada. Semana que vem tem mais. Semana que vem temos mais. Então, precisando de ajuda, procura uma psicóloga, procura a nossa querida Ana Lu, porque a mente aqui, se ela não estiver legal, gente, nada vai bem na nossa vida. Nada vai bem, exatamente. Fica a dica para você.